Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Isso é, na medida do possível, porque estamos vivendo no país uma situação de calamidade. E é justamente dentro desse assunto que eu venho para falar sobre o futebol. Afinal de contas, o futebol deve parar? Nos estádios onde estão proibindo os jogos de futebol, os governantes estão certos? Será que a CBF poderia parar com as suas competições, com a Copa do Brasil? Gente, eu entendo que sim. Eu vou expor alguns argumentos. O primeiro que eu vou colocar, eu acho que nem precisava do segundo, do terceiro. Por exemplo, o futebol ele ocupa uma ambulância. Estamos em colapso do sistema de saúde. Não precisava nem mais nenhum argumento. Se uma ambulância pode salvar uma vida é mais importante do que um jogo de futebol. Então, o jogo de futebol pode esperar. Segundo, jogadores em campo, pode acontecer de um jogador bater com a cabeça um no outro. Precisa ir para o hospital. Qual hospital? Vai precisar de ir para uma UTI. Qual UTI? Jogador quebrou uma perna, vai precisar ir para o hospital. Qual? Vai precisar fazer uma cirurgia de última hora. Onde? Qual médico? Está tudo dedicado à Covid, existe um colapso, existe gente na fila morrendo com falta de ar. E aí? Como é que vai ser? Então, esses dois argumentos aqui não precisaria de nenhum outro. Mas eu vou colocar outros argumentos, outras ponderações. Às vezes alguém pode falar assim, André, você está tranquilo, você tem seu emprego. Gente, é ruim para mim também que o futebol pare. Mas eu não posso pensar só em mim, só na minha profissão, só na minha área. Eu tenho que imaginar que existem pessoas morrendo. Eu perdi amigos do futebol. Narrador Kleiber Júnior estava comigo numa transmissão em Belém, em Fortaleza, foram as duas últimas transmissões da vida dele. Pegou Covid, voltou para casa, 2 dias depois estava no hospital, 20 dias depois tinha falecido. Conheci dirigentes, João Rodrigues Cocá, da Aparecidense, morreu. Pegou no clube? Não sei. Pode ter sido. Quem garante que não? Dizem que o futebol é seguro. A CBF está dizendo isso aí. O presidente do Atlético, Adson Batista, disse que é o local mais seguro. Lá ninguém pega Covid no futebol? Vocês cansaram de ver surtos de Covid em vários times, até no Flamengo. Surto de Covid no Goiás, no Sampaio Correia, em vários times pelo país. O protocolo. Esse protocolo impediu esse surto? Por que esse surto aconteceu? O protocolo, na verdade, é o protocolo dos exames. Isso é importante. Deveria ter no país inteiro, porque você consegue monitorar, descobriu que o jogador está com Covid, você isola ele evita de passar Covid para os outros. Ok. Mas não é infalível. Não existe um protocolo melhor do que o isolamento para evitar a contaminação. Porque existem muitos times por aí que, se você olhar, quase todos os jogadores estiveram Covid. E todos esses estão no protocolo da CBF há vários meses. Então, não existe um ambiente 100% seguro. O futebol não pode ficar alheio ao que está acontecendo na sociedade. Por exemplo, entre 3.000 pessoas que morreram nesta quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo, 17 de março de 2021, estão torcedores. Tem gente que gosta do Atlético Goianiense, como, por exemplo, Gominho, torcedor, que faleceu, pai da Larissa Rodrigues, minha amiga jornalista Larissa Rodrigues, um torcedor de arquibancada do Atlético.
Tem torcedores do Flamengo, tem torcedores do Fluminense, do Botafogo, tem torcedores de vários times pelo país. Então, é gente do futebol que está sofrendo. Gente do futebol que está perdendo os parentes. E você acha que para um torcedor, nesse dia tão triste, um jogo de futebol vai ter alguma graça? Então, é muita gente sofrendo no país inteiro. E o que precisamos nesse país é de dar exemplos. Desde o presidente usar máscara, até o time de futebol reconhecer que, nesse momento, dá para dar um tempo. 14 dias num decreto, 15 dias, ninguém vai morrer. Nenhum clube vai quebrar porque parou de jogar por 14 dias. Porque deu um tempo. E olha só, federações e clubes poderiam parar de insistir tanto nesse assunto, de tentar desobedecer a regra. Porque existem os serviços essenciais e os não essenciais. Tem o feirante que não está podendo trabalhar. E por que o futebol tem que continuar e o feirante não tem que trabalhar? Então, o futebol não é um serviço essencial. Vai voltar na hora que puder voltar. Não pode se passar no futebol de que estamos numa normalidade, porque, na verdade, nós não estamos. Estamos no estado de calamidade, a maior tragédia da história desse país. 3.000 pessoas, é mais gente morrendo do que a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. É uma tragédia das Torres Gêmeas acontecendo a cada dia no nosso país. Então, isso precisa ser refletido pelos dirigentes. Precisa ser refletido pela CBF, de tentar peitar os decretos. Não pode ter jogo em Macapá. O Ipiranga não pode jogar em Macapá. Então, para que mandar o Ipiranga para outro estado, por exemplo, para Goiás, para tentar jogar contra o Santa Cruz? Quebra o equilíbrio esportivo, prejudica a equipe do Ipiranga. E além de pagar mico, porque chegou em Goiás e não poderia jogar. E agora está procurando outro estado para alojar esse jogo. Por exemplo, não pode se fazer o que fez com o Galvez do Acre. Lá estava proibido até de treinar. Eles não podiam jogar na sua casa contra o Atlético Goianiense. Tiveram que jogar em Cuiabá, em campo neutro. Ah, mas eles seriam desclassificados do mesmo jeito. Mas eles jogariam na sua casa. Eles entrariam em campo numa melhor condição. Eles entrariam em campo depois de ter treinado, de ter se preparado. Isso não é justo, fazer isso com o campeonato. Torna uma bagunça. Vários times, Ferroviário e outras equipes, Manaus, perderam viagem na Copa do Brasil por causa dessa insistência burra da CBF. E o Lisca já tinha avisado. Gente, estamos na pandemia, estão aumentando os casos. Para que colocar avião para circular o Brasil inteiro? Deixa pelo menos os estaduais. Era a ideia dele naquele momento. Hoje, não há clima nem para os estaduais. Então, futebol, 14 dias, 15 dias, passa rápido. Aí a gente vê o que acontece durante esse tempo. O futebol pode esperar.